Seja bem-vindo ao canal destinado à evangelização espírita infantil, com sugestões de temas, atividades, brincadeiras, várias coisas. O tema de hoje é Lei do Trabalho, a importância do estudo. Essa aula é sugerida para crianças de 5 a 13 anos, com a duração estimada de 50 minutos. O nosso cronograma da aula, no primeiro momento, a gente sempre tem uma oração com todas as crianças, para agradecer esse momento e pedir a ajuda dos espíritos superiores para harmonizar o ambiente e nos inspirar. E no segundo momento, nessa sugestão de aula, o evangelizador traz a seguinte pergunta para as crianças: o que é trabalho? Depois das crianças comentarem, darem suas sugestões, o evangelizador comenta com as crianças que Allan Kardec fez uma pergunta semelhante no Livro dos Espíritos, e os espíritos superiores deram a seguinte resposta. Então a pergunta foi: por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? E a resposta foi: não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, depois da gente contar essa história, né, para as crianças, a gente pergunta se o estudo seria considerado trabalho e por quê. Então, a gente lembra, né, que o estudo é o trabalho das crianças, né, que elas precisam se dedicar a isso, né, e o estudo é um trabalho exatamente porque é uma ocupação útil, né, é importante para a gente adquirir conhecimento. E depois desse momento, o evangelizador lê para as crianças os seguintes trechos relacionados ao abandono escolar. O abandono escolar é uma realidade preocupante que afeta muitos jovens no Brasil. De acordo com os dados do censo de 2022, quase 70 milhões de brasileiros de 18 anos ou mais estão fora da escola ou não concluíram a educação básica. E segundo a OCDE, um quarto dos jovens brasileiros entre 18 e 24 anos nem trabalham e nem estudam. Entre as possíveis causas para esse cenário estão dificuldades enfrentadas por suas famílias, levando à busca por emprego, ausências frequentes, reprovações, falta de conexão com a escola, gravidez na adolescência, entre outros fatores. No entanto, o desinteresse em estudar também é um fator significativo, conforme revelado em uma pesquisa do IBGE, na qual 38% dos adolescentes entrevistados admitiram não se sentirem motivados para continuar na escola. E o outro trecho é: a pesquisa aponta que entre os homens, a necessidade de trabalhar foi a principal razão para o abandono escolar em 2023, com 53,5% dos casos. Já tarefas domésticas foi o menor motivo, 0,8%. Já entre as mulheres, 32,6% abandonaram a escola no ano passado por gravidez e necessidade de realizar tarefas de casa ou cuidar de criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. A porcentagem foi maior que a necessidade de trabalhar, 25,5%, e a falta de interesse, 20,9%. Depois dessa leitura, o evangelizador pergunta para as crianças o que elas entenderam. Explica alguns termos que podem ser novos para elas, como por exemplo gravidez, o que seria abandono. Para explicar gravidez, mencionamos que é quando a mulher fica com o bebê dentro da barriga. E isso acontece quando há um namoro especial entre o homem e a mulher. Para melhor avaliar a compreensão dos textos, sugere-se as seguintes perguntas: qual a importância do estudo? Então a gente lembra que o estudo é uma das únicas formas de melhorar nossas condições intelectuais e econômicas. É uma porta para termos trabalhos e condições de vida melhores. Qual a principal razão para os homens abandonarem a escola? Então, segundo o texto, é a busca do trabalho. E qual a principal razão para as mulheres abandonarem a escola? Então, pelo texto, a gente verifica também que a principal razão é a gravidez. E nesse momento, depois de debater essas questões com as crianças, a gente separa as crianças em grupos, deixa um papel A4 com cada grupo e pede para que elas escrevam nesse papel sugestões para combater o abandono escolar. Determinar um tempo para isso, 10, 15 minutos, e explicar que cada grupo irá apresentar as sugestões propostas para a sala no final desse tempo. Então é um momento, né, a gente já trouxe as causas, né, trouxe o problema, e é um momento
no qual a gente passa para as crianças esse objetivo que é o quê? É trabalhar o problema para a gente ter uma solução. Após a apresentação, né, cada criança explica, né, o que seu grupo é, elencou, né, como sugestões para combater a evasão, né, o abandono escolar. A gente ou comenta com elas, né, sobre essas sugestões, ou traz novas, né, caso não tenham sido abordadas. E a gente trouxe aqui alguns exemplos, né? O ensino médio técnico, que é a combinação articulada da formação geral básica do ensino médio regular com um itinerário de formação técnica e profissional, que tem como objetivo a continuidade dos estudos e a preparação para o trabalho. Essa modalidade de ensino contribui para a formação cidadã de estudantes, proporcionando o desenvolvimento das competências profissionais e pessoais necessárias para o exercício profissional em carreiras que exigem habilitação de nível médio. Ou seja, o ensino médio técnico já direciona a criança, né, para o mercado de trabalho e já possibilita o estágio no final dessa aprendizagem e pode ainda deixar o ensino mais interessante, né? Como a gente viu, né? O desinteresse, né? Pode afastar as crianças, né? E muitas vezes o técnico, né? Por ser algo mais concreto, vamos dizer assim, acaba motivando mais as crianças. Outro exemplo, né? Mesmo havendo matérias mais chatas, né? Pensar a longo prazo, ter um objetivo maior e na importância geral do estudo. Então, com o objetivo da gente melhorar, da gente buscar um curso superior, né, a gente muitas vezes passa pelas matérias que a gente acha chata, mas mesmo sendo chatas, são importantes para a gente atingir o nosso objetivo maior. Estágio em empresas, prefeitura e órgãos públicos, né? Um exemplo foi a dificuldade financeira, né, que muitas crianças abandonam a escola, né, adolescentes nesse caso, né? E aqui uma sugestão é buscar estágios remunerados, há estágios em nível médio, né? Muitas vezes disponibilizados por empresas, prefeitura ou órgãos públicos, para que essas crianças consigam, né, ajudar a família numa parte do dia e estudar na outra parte, né? Mesmo às vezes sendo um pouco mais puxado, né, a criança não deve abandonar o estudo. E uma sugestão é sempre esse estágio. Outra sugestão é bolsa de estudo, né? Há oportunidades de bolsa de estudo em escolas, né? Para às vezes não pagar uma escola considerada melhor, ou às vezes até uma opção de ganhar, né, algum incentivo. E por fim, né, priorizar o estudo e não o namoro até os 18 anos e saber respeitar o corpo. Como a gente mencionou também no texto, né, a causa principal para as mulheres, né, o abandono é a gravidez e às vezes a gravidez faz também com que o homem abandone porque ele precisa arrumar um trabalho. Então muitas vezes a gravidez afasta tanto o homem quanto a mulher do estudo. E a sugestão aqui é não priorizar o namoro até os 18 anos. Priorizar o quê? O estudo. E saber respeitar o corpo. Saber a hora que o corpo está maduro para determinado tipo de namoro. A gente ter consciência que existe um namoro especial que gera gravidez. A gente precisa evitar esse namoro antes dos 18 anos. É isso. Nosso último momento, né, a gente faz uma oração de encerramento com todas as crianças. A gente pede também para as crianças organizar a sala, voltar as cadeiras para o lugar, deixar tudo como estava antes. Fim, agradecemos quem ficou até aqui. Por favor, deixe o like, né, se inscreva no canal. Se quiser fazer algum comentário também, é sempre bem-vindo. Até a próxima e uma boa evangelização para todos nós.